O ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, ele reapareceu, né, ele saiu da tumba, né, ele aprendeu como um rá, né, ele estava deitado lá no sarcófago dele assim. Aí ele levanta assim, antigos espíritos do mal, transforme essa forma decadente em burra! Aí ele saiu, o Nicarágua, que é o Ortega, que é amigo do Lula. Só que o TSE não deixa falar que é amigo do Lula, e o STF também não deixa falar que é amigo do Lula, mas ele é amigo do Lula. Mas não deixa eu falar, mas ele é amigo do Lula, muito amigo, tá? Muito amigo. Ele reapareceu, e durante uma cerimônia de celebração da Revolução Sandinista, no último domingo, depois de um período de ausência pública, ele foi lá falar. Aí no seu discurso, o Ortega, que é, nossa, um dos principais aliados de Lula na América Latina e que governa a Nicarágua há quase 20 anos, ele afirmou o seguinte, isso é que é fundamental. Não vai ter mais eleição, país. Acabou. Não tem mais. Acabou. Eleição pra quê? Olha aí. Están ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias. Olha, traidores da pátria, vendedores da pátria, golpista, e não vai ter eleição. Aí você vê que tem o povo que... Você veja que o diabo, ele é diabo porque ele é muito inteligente. Porque assim, pro sujeito ser inimigo de Deus e ainda tá no game, o cara é inteligente. E como sujeito inteligente, você veja que o Ortega não vai. Não vai. Deus não quer. O diabo muito menos. E aí a gente tem uma lista de gente que tá no meio, tipo Sarney, tem o próprio Lula, né? O diabo é inteligente. Então não vai ter eleição. E se essa moda pega no Brasil, o Holiday? Porque ele já deu a resposta. Contra golpista, contra golpe e contra traidores da pátria, não tem mais eleição. E eu quero saber quem é que aplaudiu ali. Será que estava com uma baioneta na boca da canela? Eu acho que são os funcionários do governo. Mas o ponto é o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante na fala dele foi que ele disse que não vai ter eleições, né, para não tomarem o governo. E logo depois o Daniel Ortega diz que o que vai proteger é a lei. A lei está como uma barreira contra os golpistas. Olha só que interessante. Ditador da Noruega, isso aí. Ó, o alemão, olha, é culpa do alemão isso aí. É. Ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Você vê como ele é alemão da Shopee também, né? Porque a Noruega é ali do lado da Alemanha. É, logo ali. Aí ele não sabe. É o alemão do Paraguai, então a Nicarágua que é vizinha. Exatamente. O ditador da Nicarágua dizendo que não haverá as eleições e que as leis servirão de uma barreira contra os golpistas. A rock! Eu gostei dele falando, uma parede, a rock! Agora, olha só, se você tira o áudio, se tira o vídeo e pega a frase isolada e joga para Alexandre de Moraes, bota as mesmas aspas e assina embaixo, Alexandre de Moraes, eu duvido que alguém teria
qualquer dúvida de que Alexandre de Moraes poderia ter dito isso em algum momento, porque foi exatamente isso que o STF disse ao longo de todos os últimos anos, exceto pela frase de que não haverá mais eleições. Tirando isso, todo o resto, eles se justificam através da lei. Não, mas a lei está acima de tudo, mas a lei é mais importante, mas a lei isso, a lei aquilo. E na prática, o que é a lei? A lei, aqui no caso do Brasil, a lei não é nem o que está escrito. A lei é o que o ministro diz que é a lei. A lei, na prática, passa a ser a interpretação de um grupo seleto de ministros do STF. Essa é mais uma evidência clara de que o Brasil está num caminho da ditadura, porque quando nós olhamos o retrato de uma ditadura exposta, como é o caso da Nicarágua, e olhamos para o Brasil, estamos diante de um espelho. E o mais triste disso é que há pouquíssimos anos atrás, em 2022, uma das primeiras campanhas televisivas de Bolsonaro que iria ao ar e chegou a circular por alguns momentos, foi justamente de Bolsonaro dizendo: olha, Lula é amigo de ditadores na América Latina. Um desses amigos é Daniel Ortega, que persegue a Igreja Católica, que fechou diversas igrejas, prendeu padres, prendeu líderes religiosos, fechou igrejas evangélicas, não permite liberdade de expressão, controla a imprensa. E aí Lula recorre ao TSE e o então presidente Alexandre de Moraes tira todas essas propagandas do ar. E aí eu pergunto, houve em algum momento daquela época algum repúdio de Lula às ações de Ortega? Nenhuma. Houve, ao longo do governo Lula, algum repúdio ao avanço da ditadura de Ortega? Nenhuma. Houve algum repúdio de Lula à prisão de padres e fechamentos de igreja na Nicarágua? Nada. Zero. Mas Bolsonaro foi impedido de te avisar sobre isso. E aí está. Eu também não vi nenhum repúdio dos artistas. Porque os artistas, essa classe de animais tão interessantes, né? A Alzuma conhece bem a classe dos artistas. A maioria desses animais, né, aparecem fazendo assim: democracia, democracia. Eles nem sabem o que é democracia. Porque daí, eu me imagino, o nicaragüense ou o norueguês, né? Vamos falar aqui na linguagem da produção. O nicaragüense ou é nicaraguano, como é que fala Nicaragua? Acho que é nicaragüense. Nicarateano? Nicarateca? Nicaraguano? Nicaragüense. Nicaragüense, ele é um ser humano de segunda categoria, porque assim, os artistas brasileiros que faziam ele, eles têm tanto apreço pela democracia do povo, né? E essa gente aí? Será que o Chico Buarque, ele repete aquele dito maldito que ele dizia? Corta pra mim. É gente humilde, que vontade de chorar. Será? Pavinato, bom, a gente sabe como é que é a esquerda, né? A esquerda, os marxistas, todas as suas variações aí. Porque, inclusive, pode colocar os artistas nesse sentido. A flexibilização moral, ela é justamente conforme as circunstâncias, isso é ao longo da história. Então, o Muro de Berlim era chamado de muro antifascista, né? A flexibilização das normas para perseguir opositores, aí tudo bem, pode. Não, mas se a lei que eu criei for para perseguir, aí a lei é válida. Mas aí ainda tem o acréscimo que o Holliday trouxe bem, o ativismo judicial, já que as leis são burguesas, então o ativismo judicial vem fazer o destrancamento social, conforme é a fonte acadêmica do ativismo judicial, né, o neoconstitucionalismo, e na Colômbia. Vale lembrar que na Nicarágua que surgiu o Foro de São Paulo, bem como a teologia da libertação, tá, que foi a infiltração marxista na Igreja Católica. Então, você consegue perceber nesse cenário exatamente a flexibilização ao seu bel prazer e eles não têm interesse. Então, se for o caso... foi lá que nasceu o movimento carismático? no Nicarágua. Vai lá, Padre Marcelo, cantar a aeróbica do Iê. Vai lá. Você viu que vai Inclusive, um livro excelente do Paulo Henrique Araújo, né, A Pátria Grande e o Foro de São Paulo. Foi um excelente livro que faz um compilado disso. O Frei Beto está vivo ainda? Não, mas não confunda os carismáticos com os teólogos da libertação. Mas não é a mesma coisa. Não. Então o Frei Beto está vivo ainda? Os carismáticos são mais O conservadores. Frei Beto está vivo ainda?
Não sei. Não sei. Então. Frei Beto, se estiver vivo, vai lá, Frei Beto. Padre Júlio Lancelotti, vai lá dá uma voltinha lá na Nicarágua. Já resolve já o problema de Centro de São Paulo. Então você consegue perceber nesse contexto, né, essa forma bem cretina e canalha de você lidar com os fatos. Né? Então, quando não convém, eu criminalizo. Se a religião vem ao meu favor, aí eu aceito o cristianismo. Caso contrário, eu vou perseguir padres. Se não convém as leis, se não convém a eleição, eu cancelo as eleições. Ou igual o Hugo Chávez fez em janeiro de 2018 com o Oscar Pérez. Não, ele é um opositor do regime, um terrorista, execute-o. Foi executado em plena live. Oscar Pérez live. tem alguma coisa a ver com a Carla? Não. Então tá bom. Então é neste cenário que nós estamos vendo mais um elemento histórico aí, né? Fica um fato que de forma indevida, para não dizer desonesta e cretina, que foi feita pela Justiça Eleitoral proibindo que o Jair Bolsonaro, bem como qualquer outro eleitor do Brasil, apontasse da relação do Daniel Ortega, esse cretino aí que falou que cancelaria as eleições, com a sua amizade com o Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente da República, Pavinato. Aí eu fico perguntando, onde está a OEA? Onde está Pedro Vaca? Por onde pastas, ó quadrúpede? Por onde pasta esse quadrúpede do Vaca? Que fim levou? Eu não sei. Tinha até esquecido. Por onde pastas, ó Vaca? Onde está a ONU? Onde está? Onde estará? Onde estão vocês agora? Quero saber, porque eu acho que vocês pensam que o povo da... Porque quando é para falar mal de El Salvador, né? Quando é para falar mal de El Salvador, do sistema prisional de El Salvador, nossa senhora, falou Elsa, não, já vem tudo para cima, mal, é uma desumanidade, isso aí. Agora não vi, OEA, Itamaraty não abriu a boca, Lula não abriu a boca, a Janja não abriu a boca mole dela, todo mundo quieto, pianinho. E tá aí, ó, não vai ter eleição, né? Talvez que eles estejam já ensaiando como engrupir ao povo esse discurso de que eleição pode trazer golpe e pode levar ao poder traidores da pátria. Porque esse discurso é o que está se ensaiando aqui. E eu não duvido que, mais uma vez, nós tenhamos um processo eleitoral fraudado descaradamente. Digo mais uma vez, não falo de urna, falo de processo eleitoral. Não custará ao STF fazer como já fez da outra vez e enviesar o procedimento legal eleitoral para fazer uma eleição que não é eleição, na verdade.